Uma semana antes do meu aniversário, minha filha me disse: o melhor presente seria a sua morte. No dia seguinte, cancelei o financiamento da casa, saquei todas as economias e desapareci. O que deixei sobre a mesa dela realmente a destruiu. Se você é mãe, avó, ou conhece alguém que se sacrifica por filhos ingratos, precisa ouvir essa história até o final. Garanto que vai mudar a forma como você vê o amor familiar. Meu nome é Vera. Tenho 77 anos agora, mas quando tudo começou, eu tinha 74. Professora universitária aposentada, viúva há 12 anos, mãe de uma filha única. Durante 45 anos, guardei cada centavo da minha aposentadoria como se fosse ouro. Mais de 1,2 milhão de reais em poupança, investimentos modestos, um apartamento quitado no centro do Rio. Tudo isso para garantir que minha Patrícia nunca passasse necessidade. Olhando para trás agora, percebo que essa foi minha primeira e maior falha: confundir amor com submissão. A história que vou contar começa numa manhã de quinta-feira, 3 dias antes do aniversário de 43 anos da Patrícia. Eu estava no meu pequeno apartamento de 2 quartos no centro do Rio, aquele que comprei com o salário de professora há 30 anos, preparando o bolo de chocolate belga que ela adorava quando criança. Ou pelo menos que eu achava que ela ainda adorava. A verdade é que eu não sabia mais muita coisa sobre minha filha. Acordei às 5 da manhã, como sempre faço. Meus vizinhos já estavam acostumados com o som da minha chaleira apitando antes do sol nascer. Preparei meu café preto, sentei na varanda minúscula que dava para a rua movimentada e comecei a fazer a lista mental de tudo que precisava para o aniversário dela. O bolo custaria 450 guenters na confeitaria francesa que ela mencionou casualmente 6 meses atrás. Mãe, você precisa conhecer aquele lugar. Os doces de lá são divinos. Anotei o nome num papelzinho que guardei na carteira desde então, esperando a ocasião certa. Também tinha separado o colar de pérolas da minha mãe. 3 voltas de pérolas cultivadas, fecho de ouro branco, avaliado em 18 mil reais pelo joalheiro. Era a única herança que recebi quando ela faleceu. Patrícia sempre comentava que aquele colar combinaria perfeitamente com o vestido que usaria na festa de fim de ano da clínica dela. A clínica de estética. Aquela que eu ajudei a abrir com 280 mil reais da minha aposentadoria. É um investimento no futuro, mãe. Ela tinha dito, 5 anos atrás, sentada na minha sala com aquela pasta linda de apresentação. Você vai ver, em 2 anos te devolvo tudo com juros. 5 anos depois, eu ainda esperava o primeiro pagamento. Mas naquele momento, fazendo a lista do aniversário, eu não pensava nisso. Pensava em como seria maravilhoso ver o rosto dela iluminar quando abrisse a caixa azul Tiffany onde eu tinha guardado o colar. Pensava em como ela me abraçaria, talvez com lágrimas nos olhos, dizendo: Mãe, você não precisava. Eu precisava. Ou achava que precisava. A mansão da Patrícia ficava em Búzios, a 2h30 de ônibus do Rio. Ela se mudou para lá depois que Marcelo, o terceiro marido, fechou aquele negócio grande. Nunca soube exatamente qual negócio. A casa tinha 5 suítes, piscina com vista para o mar, uma sala de jantar que cabia 14 pessoas confortavelmente. Eu tinha contribuído com 350 mil reais para a entrada. Mãe, você sabe que é praticamente sua também, ela disse quando assinaram a escritura. Suas netas vão crescer aqui, imagina as festas de Natal. As netas. Sofia e Laura, gêmeas de 14 anos. Lindas, inteligentes, sempre educadas quando me viam. Mas eu só as via, na verdade. 3, talvez 4 vezes por ano. Sempre em ocasiões formais, sempre com Patrícia supervisionando cada palavra trocada, como se tivesse medo que eu dissesse algo inadequado. Elas têm agenda cheia, mãe. Balé, tênis, inglês, preparatório. Você entende. Eu entendia. Ou fingia entender. Terminei o café, vesti minha melhor blusa, aquela azul marinho que comprei em promoção 3 anos atrás, e peguei o ônibus para a confeitaria francesa. O bolo estava perfeito. 5 camadas, chocolate 70% cacau, morangos frescos, acabamento impecável. A moça da loja colocou num suporte especial para transporte. É para alguém especial? Ela perguntou sorrindo. Minha filha, respondi orgulhosa.
Aniversário de 43 anos. Que sorte a dela ter uma mãe tão dedicada. Se ela soubesse. Guardei o bolo na geladeira com extremo cuidado. Ainda faltavam 3 dias, mas eu queria ter certeza de que estava perfeito. Depois, fui até o banco. Minha amiga Cecília, vizinha do apartamento 302, me encontrou no corredor quando voltei. Vera, você tá com aquela cara de quem vai fazer algo especial para Patrícia de novo, ela disse cruzando os braços. Cecília tinha 70 anos, cabelo grisalho curto e uma capacidade assustadora de ler minha mente. É o aniversário dela, Cecília. E você comprou aquele bolo caríssimo da confeitaria francesa, não foi? Desviei o olhar. Vera, ela suspirou. A última vez que você foi na casa dela, ela deixou você esperando na varanda por 2 horas porque esqueceu que você ia. Ela estava ocupada com a clínica. Ela postou foto na piscina no Instagram, enquanto você esperava na varanda. Fingi não ouvir e entrei no meu apartamento. Cecília era boa amiga, mas às vezes ela não entendia. Mães precisam ser pacientes. Mães precisam perdoar. Mães precisam estar sempre disponíveis. Ou era isso que eu repetia para mim mesma. Nos 2 dias seguintes, revisei cada detalhe. Limpei o colar de pérolas com solução especial. Embrulhei numa caixa azul linda que comprei só para a ocasião. Escrevi um cartão. Para minha filha querida. Que cada pérola represente 1 ano de amor e orgulho que sinto por você. Feliz aniversário. Sua mãe que te ama infinitamente. Reli 3 vezes. Será que estava muito emotivo? Muito formal? Patrícia sempre dizia que eu era intensa demais, com demonstrações de afeto. Mas era minha filha. Como não ser intensa? Na noite anterior ao aniversário, não consegui dormir. Fiquei imaginando a cena. Eu chegando na mansão, Patrícia abrindo a porta surpresa e feliz, os netos correndo para me abraçar, talvez até Marcelo sendo gentil por uma vez. Às 5 da manhã já estava pronta. Vesti meu melhor conjunto. Calça social preta, blusa de seda creme, os brincos de pérola pequenos que combinavam com o colar. Passei batom vermelho discreto. Olhei no espelho e vi uma mulher de 74 anos tentando parecer adequada para o mundo da filha rica. O ônibus para Búzios saía às 6h30. Peguei o táxi até a rodoviária carregando o bolo na caixa especial e a sacola com o presente. Outros passageiros olhavam curiosos. Aniversário? Perguntou uma senhora sentada ao meu lado. Da minha filha. Ela tem sorte. Eu sorri, mas senti um aperto no peito. Será que Patrícia achava que tinha sorte por me ter como mãe? Durante as 2h30 de viagem, fiquei olhando pela janela, vendo o rio dar lugar à estrada, depois as praias, depois as casas de veraneio caras. Cada quilômetro me levava mais perto da minha filha, mas também me fazia sentir mais distante de algo que eu não conseguia nomear. Quando o ônibus parou em Búzios, eram 10 da manhã. Peguei outro táxi até a mansão. O motorista assobiou impressionado ao ver o endereço. Bairro chique. Sua filha mora bem, hein? Ela trabalha muito, respondi automaticamente, embora não tivesse certeza de quando foi a última vez que vi Patrícia realmente trabalhando. O portão automático estava fechado. Toquei o interfone. Silêncio. Toquei de novo. Quem é? A voz de Patrícia irritada. Sou eu, filha, sua mãe. Pausa longa. Muito longa. Mãe? Você não me avisou que vinha. É seu aniversário, querida. Trouxe uma surpresa. Outro silêncio. Tá, espera aí. 5 minutos. 10 minutos. 15. Finalmente o portão se abriu. Entrei carregando minha sacola e o bolo, atravessando o jardim perfeitamente cuidado que eu tinha ajudado a pagar. A porta da frente estava entreaberta. Patrícia? Chamei, entrando. Ela apareceu na escada. Roupão de seda rosa, cabelo solto, sem maquiagem. Ainda linda aos 43 anos, com aquela pele impecável que sempre a caracterizou. Mas a expressão no rosto não era da expressão que eu tinha imaginado nos meus sonhos. Mãe, sério? 10 da manhã? Numa quinta-feira? Eu pensei que ficaria feliz. É seu aniversário. Ela desceu os degraus devagar, olhando para o bolo na minha mão como se fosse algo ofensivo. Você não acha que deveria ter pelo menos mandado uma mensagem antes de aparecer?
Eu queria fazer surpresa. Surpresa. Ela riu, mas não foi uma risada alegre. Mãe, eu tenho uma vida, compromissos. Você não pode simplesmente aparecer achando que vou largar tudo. Engoli em seco. O bolo estava pesando nos meus braços. Trouxe seu favorito, chocolate belga, da confeitaria que você gosta. Ela olhou para o bolo, então para mim, e pela primeira vez vi algo nos olhos dela que me gelou. Aborrecimento puro. Eu não como doce há 3 anos, mãe. Estou fazendo low carb. Você não presta atenção em nada que eu falo. Senti minha garganta apertar. Eu não sabia. Claro que não sabia. Porque você vive no seu mundinho, achando que ainda sou aquela criança de 10 anos que adorava chocolate. Marcelo apareceu na sala de bermuda e camiseta. Olhou para mim, depois para Patrícia e voltou para o quarto sem dizer uma palavra. As meninas nem apareceram. Posso pelo menos deixar isso na cozinha? Perguntei, sentindo as lágrimas queimarem atrás dos olhos. Deixa no balcão, a empregada leva depois. A empregada. Aquela que eu ajudava a pagar com minhas transferências mensais de $2.500. Coloquei o bolo cuidadosamente no balcão da cozinha gigantesca, toda de mármore, com eletrodomésticos de inox. Ainda segurava a sacola com o presente. Também trouxe algo especial. Disse, tentando recuperar o momento, tentando fazer aquele dia ser o que eu tinha imaginado. Está aqui. Mas quando me virei, Patrícia já estava de costas, subindo a escada novamente. Mãe, preciso me arrumar. Tenho reunião às 2. Mas é seu aniversário. Ela parou no meio da escada, virou-se para mim, e o que disse em seguida ficaria gravado na minha alma para sempre. Mãe, sabe qual seria o melhor presente de aniversário que você poderia me dar? Meu coração acelerou. Talvez ela fosse pedir algo bonito. Talvez algo que finalmente me fizesse sentir necessária, importante. Que você desaparecesse da minha vida. De preferência morrendo. Aí eu finalmente teria paz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mas o que eu fiz nas 24 horas seguintes mudaria nossas vidas para sempre. E a dela, especialmente, nunca mais seria a mesma. Não lembro como saí daquela casa. Lembro de estar na cozinha, segurando a sacola com o colar de pérolas da minha mãe. Lembro do som dos saltos de Patrícia subindo a escada. Lembro do portão automático se fechando atrás de mim, com um clique definitivo. Mas não lembro de ter caminhado até o ponto de ônibus. De repente, eu estava sentada num banco de concreto rachado, debaixo de um sol escaldante de meio-dia, ainda segurando aquela sacola ridícula com laço de fita. Um casal de turistas passou rindo, tirando selfies. Uma criança passou de bicicleta. O mundo continuava girando, e eu tinha acabado de ouvir minha filha dizer que meu melhor presente seria morrer. Sabe aquele momento nos filmes quando o som fica abafado e tudo parece se mover em câmera lenta? Foi exatamente assim. Meu celular tocou na bolsa. Era Cecília. Não atendi. O ônibus para o Rio chegou 40 minutos depois. Entrei automaticamente, paguei a passagem, sentei na janela. A mesma senhora da manhã estava voltando também. E aí? Como foi a festa? Olhei para ela sem conseguir responder. Ela deve ter visto algo no meu rosto porque mudou de assunto rapidamente. Durante todo o trajeto de volta, uma única frase ecoava na minha cabeça. De preferência, morrendo. Não eram palavras ditas no calor da raiva. Patrícia estava calma. Estava lúcida. Aquilo não foi um ataque de estresse ou nervosismo. Foi uma sentença proferida com a naturalidade de quem pede café sem açúcar. Ela realmente queria que eu morresse. Quando cheguei no meu apartamento, eram quase 6 da tarde. Cecília estava na porta dela, claramente esperando. Vera, você tá bem? Te liguei 4 vezes. Estou bem, menti, procurando as chaves na bolsa com mãos trêmulas. Vera, você tá pálida. O que aconteceu? Nada. Foi bom. Ela gostou. Cecília pegou meu braço com firmeza. Entra na minha casa. Agora. Não tive forças para recusar. Sentei no sofá dela enquanto ela preparava chá de camomila. Quando colocou a xícara na minha frente, eu finalmente desabei. Contei tudo. Cada palavra. Cada detalhe daquela manhã horrível. Cecília não disse nada por um longo tempo. Quando falou, sua voz estava controlada,
mas eu via a raiva nos olhos dela. Vera, você sabe o que precisa fazer, né? Não. Sim, você sabe. Mas tem medo. Bebi o chá em silêncio. Cecília tinha razão. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Estava apenas aterrorizada demais para admitir. Voltei para o meu apartamento às 10 da noite. Liguei o computador velho que eu mal usava e comecei a fazer algo que deveria ter feito anos atrás. Organizei todas as minhas finanças num único lugar. A conta corrente, R$ 127 mil. A poupança, R$ 310 mil. Os investimentos conservadores, R$ 583 mil. O apartamento quitado, avaliado em R$ 850 mil. Total, aproximadamente R$ 1.870.000. Então, comecei a segunda lista. A lista das transferências que fiz para Patrícia nos últimos 20 anos. Entrada da clínica, R$ 280 mil. Entrada da casa em Búzios, R$ 350 mil. Casamento com Marcelo, R$ 45 mil. Carro dela, o Mercedes, R$ 190 mil. Empréstimos de emergência, nunca pagos, R$ 337 mil acumulados em diversas transferências. Mesada mensal para ajudar com as meninas, R$ 2.500 por mês durante 14 anos, R$ 1.420 mil. Somei 3 vezes porque não conseguia acreditar no número. 1.622 e mil. R$ 1.622.000. Olhei para a tela do computador até os números ficarem borrados. 45 anos, guardando cada centavo. 45 anos de aposentadoria investida com cuidado. 45 anos de pequenos sacrifícios. Não viajar, não reformar o apartamento, não comprar roupas novas, não me dar pequenas alegrias. Tudo para ela. E ela queria que eu morresse. Às 2 da manhã, ainda estava acordada. Peguei meu celular e abri o WhatsApp. 117 mensagens não lidas de Patrícia nos últimos 6 meses. Comecei a ler, uma por uma. Mãe, preciso de 15 mil. É urgente. Problema com o fornecedor da clínica. Mãe, você pode transferir logo? Tô com conta atrasada. Mãe, pensei que você ia transferir hoje. Que demora. Mãe, as meninas precisam de material escolar novo. 8 mil. Mãe, o Marcelo tá com um investimento sensacional, mas precisa de 50 mil até amanhã. Você pode? 117 mensagens. Nenhuma única perguntando como eu estava. Nenhuma dizendo obrigada. Nenhuma com um te amo. Apenas pedidos, demandas, ordens mal disfarçadas de necessidades. Às 4 da manhã, tomei a decisão. Se Patrícia queria que eu desaparecesse, eu ia desaparecer. Mas do meu jeito. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei com uma clareza mental que não sentia há anos. A dor ainda estava lá, como um peso no peito, mas havia algo mais. Determinação. Primeira parada. Meu banco. Falei com o gerente, o Sr. Oliveira, que me atendia há 15 anos. Dona Vera, que surpresa vê-la por aqui. Geralmente a senhora resolve tudo pelo app. Sr. Oliveira, preciso fechar a conta conjunta que tenho com minha filha. Ele piscou surpreso. A conta que a senhora abriu há 5 anos para facilitar as transferências? Essa mesma. Quero fechar hoje. Claro, sem problema. Mas isso significa que qualquer transferência futura precisará ser feita manualmente, com autenticação. Perfeito. É exatamente o que eu quero. Ele percebeu algo na minha voz porque não fez mais perguntas. 2 horas depois, a conta estava encerrada. Os 127 mil que estavam lá foram transferidos para uma conta nova, só no meu nome. Segunda parada, o advogado. Dr. Henrique Santos tinha escritório a 3 quadras do meu apartamento. Eu o conhecia de vista, sempre muito bem vestido, cumprimentando os vizinhos. Entrei no escritório dele sem hora marcada. Dona Vera Costa. Preciso de orientação jurídica urgente. Ele me fez sentar, ofereceu café e ouviu em silêncio enquanto eu explicava a situação. Quando terminei, ele ficou alguns segundos em silêncio. A senhora é avalista da hipoteca da casa de Búzios, correto? Sim. Eles não conseguiriam um empréstimo sem minha garantia. Usei meu apartamento como caução. E a senhora tem documentação de todas as transferências financeiras que fez para sua filha? Todas.
Extratos bancários, comprovantes, e-mails, mensagens. Dona Vera. Ele se inclinou para a frente. A senhora tem mais poder nessa situação do que imagina. A Casa de Búzios está legalmente atrelada à senhora. Se eles atrasarem algum pagamento, eles podem atrasar. Meu coração acelerou. Bem, dado que a senhora está, digamos, retirando o suporte financeiro, é muito provável. O estilo de vida que a senhora descreveu não parece sustentável sem sua ajuda constante. Senti algo estranho. Não era alegria, nem satisfação mesquinha. Era justiça. Finalmente, justiça. O que exatamente eu posso fazer? Dr. Henrique passou a próxima hora me explicando meus direitos. Como avalista, se houvesse 3 meses de atraso, eu poderia iniciar processo de execução da hipoteca. Eu recuperaria meu apartamento da caução e teria direito prioritário sobre qualquer valor da venda da casa. Mas vou ser franca com a senhora, ele disse, tirando os óculos. Isso pode se tornar muito feio. Sua filha provavelmente vai reagir mal. Mais mal do que desejar minha morte? Ele pareceu genuinamente chocado. Ela disse isso, palavra por palavra. Então a senhora está fazendo a coisa certa. Deixe-me preparar toda a documentação. E Dona Vera, talvez seja o momento de pensar em mudar de cidade. Começar de novo, longe dessa toxicidade. Mudar de cidade. A ideia era aterrorizante e libertadora ao mesmo tempo. Terceira parada, agência de viagens. Quando saí do escritório do Dr. Henrique, eram 4 da tarde. Passei em frente a uma agência pequena e, por impulso, entrei. Boa tarde, em que posso ajudar? A atendente era jovem, sorridente, cheia de energia. Eu quero ir embora. Ótimo, para onde? Praia, campo, exterior? Não, quero dizer, quero mudar de cidade, definitivamente. Ela piscou, mas rapidamente se recompôs. Entendo. Bem, nesse caso, temos parceria com imobiliárias em várias cidades do Brasil. Tem algum lugar específico em mente? Pensei por um momento. Onde eu sempre quis ir, mas nunca fui. Onde eu poderia recomeçar sem fantasmas do passado. Porto Alegre, disse, surpresa com minha própria resposta. Rio Grande do Sul. Não sei de onde veio aquela escolha. Talvez das revistas de viagem que eu folheava no consultório médico. Talvez das fotos lindas que via na internet. Talvez porque era longe o suficiente. A atendente abriu um sorriso enorme. Excelente escolha. Porto Alegre é linda e tem uma qualidade de vida incrível para pessoas da terceira idade. Deixa eu te mostrar algumas opções. Passei 2 horas lá. Olhei apartamentos, bairros, preços. Moinhos de Vento me chamou a atenção. Um bairro arborizado, charmoso, com comércio de qualidade e uma comunidade ativa de idosos. Quando saí da agência, tinha 3 imóveis agendados para visitar virtualmente na semana seguinte. Voltei para casa às 7 da noite. Cecília estava na porta dela novamente, dessa vez sem nem fingir que não estava me esperando. E então, você tá com aquela cara de quem fez algo grande. Contei tudo, cada passo, cada decisão. Quando terminei, ela me abraçou forte. Eu tô tão orgulhosa de você, Vera. Tão orgulhosa. Cecília, você acha que sou terrível? Ela é minha filha. Ela te desejou a morte, Vera. Morte. Você não deve mais nada para ela. Na verdade, ela que te deve. E não tô falando de dinheiro. Naquela noite, bloqueei o número de Patrícia e o de Marcelo no meu celular. Foi assustadoramente fácil. 1 toque, 2 toques, pronto. Anos de disponibilidade 24/7 terminaram em 3 segundos. Então abri meu e-mail e escrevi uma mensagem para o Dr. Henrique. Doutor, pode iniciar todos os processos que discutimos. Também gostaria que o senhor preparasse uma carta formal para minha filha, explicando que estou encerrando todo o apoio financeiro a partir desta data. Seguem anexos todos os comprovantes de transferências dos últimos 20 anos. Gostaria que ela soubesse exatamente quanto recebi dela em todos esses anos. R$0. Cliquei em enviar antes que pudesse mudar de ideia. Depois, fiz algo que não fazia há anos. Coloquei meu pijama favorito, aquele azul desbotado, mas confortável,
Preparei chocolate quente e assisti a um filme bobo de comédia romântica na Netflix. Pela primeira vez em 43 anos, não estava esperando uma ligação de Patrícia. Não estava disponível para emergências dela. Não estava em alerta constante. E sabe o que foi mais assustador? Como foi fácil. Como foi libertador. Dormi aquela noite toda. 8 horas ininterruptas, sem pesadelos, sem insônia, sem acordar no meio da madrugada preocupada se Patrícia precisava de algo. Quando acordei no sábado, havia 23 ligações perdidas de Patrícia e 47 mensagens no WhatsApp que ela não sabia que eu não podia mais ver. O banco tinha ligado para ela informando o encerramento da conta conjunta. E a guerra tinha começado. Mas Patrícia não fazia ideia do que estava por vir. E quando ela descobrisse o que eu tinha preparado, bem, sua vida perfeita começaria a desmoronar peça por peça. O primeiro fim de semana da minha nova vida foi estranho, libertador e aterrorizante em medidas iguais. Sábado de manhã, Cecília tocou a campainha com pães de queijo ainda quentes. "Você não vai passar por isso sozinha", ela declarou, entrando sem convite. "Hoje vamos organizar sua vida. Vamos fazer uma lista de tudo." "Uma lista?" "Vera, você tomou a decisão mais corajosa da sua vida. Agora precisa executar direito, e eu vou te ajudar." Sentamos na minha mesinha de jantar com café, pães de queijo e meu notebook velho. Cecília abriu uma planilha e começou. Primeira pergunta: "Você realmente quer ir para Porto Alegre?" Pensei por um momento. A resposta veio mais fácil do que esperava. "Sim, quero muito." "Ótimo." Segunda pergunta: "Você tem medo de que Patrícia apareça aqui?" Meu estômago embrulhou. "Ela não faria isso." "Vera." Cecília me olhou séria. "Você acabou de fechar a torneira de dinheiro. Ela vai aparecer." Tinha razão, claro. Patrícia apareceria. Provavelmente gritando, chorando, manipulando. Então preciso sair do Rio logo. Exato. Terceira pergunta: "E se ela tentar te declarar incapaz? Dizer que você tá senil, que precisa de curador, essas coisas?" Olhei para Cecília assustada. Não tinha pensado nisso. Ela faria isso? Pelo que você me contou, pelo tanto de dinheiro envolvido? Vera, ela vai tentar tudo. O fim de semana foi passado, organizando minha defesa como se eu estivesse entrando em guerra. Porque, de certa forma, estava. Dr. Henrique me ligou no sábado à tarde. "Dona Vera, preparei a carta como pediu. Mas sugiro algo a mais. Vamos fazer uma avaliação médica e psicológica completa, com laudo oficial em cartório. Assim, quando sua filha tentar questionar sua capacidade mental, e ela vai tentar, você tem documentação irrefutável." "Isso é caro?" "Dona Vera, com todo respeito, a senhora tem 1,8 milhão em patrimônio. Isso custa R$ 3.500. É um investimento em sua autonomia." Ele marcou tudo para segunda-feira. Avaliação médica pela manhã, psicológica à tarde, cartório terça-feira. Domingo foi dedicado a começar a separar minhas coisas. Abri o armário e percebi que 90% das minhas roupas eram antigas, desgastadas, fora de moda. Tinha economizado em tudo, inclusive em mim mesma, durante décadas. "Sabe o que você vai fazer segunda?" Cecília apareceu de novo. "Depois das avaliações, você vai comprar roupas novas. Vai no shopping e compra pelo menos 5 looks completos. Você vai começar sua nova vida linda e precisa se sentir linda." "Cecília, isso é fútil." "Não é fútil. É importante. Você passou 45 anos se vestindo como se não merecesse beleza. Acabou." Segunda-feira chegou. A avaliação médica foi na clínica do Dr. Roberto Santos, um geriatra renomado que Dr. Henrique tinha indicado. "Dona Vera, vamos fazer uma série de exames físicos e cognitivos, ok? É procedimento padrão. Fiz testes de memória, coordenação, raciocínio lógico. Respondi questionários sobre minha rotina, saúde mental, hábitos. O Dr. Roberto foi gentil, mas profissional. A senhora está em excelente forma para 74 anos, ele disse no final. Pressão ótima, cognição perfeita, nenhum sinal de demência ou declínio mental. Na verdade, suas respostas nos testes foram acima da média para sua faixa etária. O senhor pode colocar isso por escrito?
Já estou preparando o laudo completo. Será registrado em cartório amanhã. A avaliação psicológica foi mais intensa. A doutora Mariana, uma psicóloga especializada em idosos, fez perguntas profundas sobre minha vida, meus relacionamentos, minhas decisões recentes. Dona Vera, posso fazer uma observação pessoal? Ela disse no final. Claro. A senhora está fazendo a coisa mais saudável que poderia fazer. Cortar um relacionamento abusivo, mesmo sendo com uma filha, é um ato de amor próprio. E sua lucidez mental é cristalina. Na verdade, muitas pessoas na sua situação permanecem na negação. A senhora teve coragem de enxergar a verdade. Senti as lágrimas queimarem. Eu sou má mãe por fazer isso? Não. A senhora é uma mãe que finalmente está se escolhendo. E isso não te faz má, te faz humana. Quando saí do consultório dela, tinha um laudo completo atestando minha perfeita saúde mental, capacidade de decisão e ausência total de sinais de coerção ou manipulação externa. Então fui ao shopping, como Cecília tinha mandado. Foi estranho entrar nas lojas sabendo que podia comprar o que quisesse. Durante anos, eu passava em frente às vitrines, via roupas bonitas e automaticamente pensava, muito caro, melhor guardar o dinheiro. Mas para quê? Para Patrícia gastar em bolsas de grife? Entrei numa loja de roupas femininas, dessas modernas mais elegantes. Posso ajudar? Uma vendedora se aproximou. Eu preciso de roupas novas. Tudo. Vou mudar de cidade e quero começar de novo. Ela sorriu. E por 2 horas me ajudou a escolher. Calças bem cortadas, blusas coloridas, um blazer lindo vermelho cereja, sapatos confortáveis mais elegantes, até lingerie nova. Quando fui ao caixa, tremi ao ver o total. R$ 4.700. Mas respirei fundo e passei o cartão. Era meu dinheiro, minha vida, minha escolha. Voltei para casa carregando sacolas e encontrei Cecília no corredor. Deixa eu ver. Ela arrancou as sacolas de mim e começou a tirar as peças. Vera, que lindas! Você tem que experimentar tudo agora. Passei as próximas horas fazendo um desfile de moda particular no meu apartamento. Cecília batia palmas, tirava fotos, dava palpites. Me senti ridícula e maravilhosa ao mesmo tempo. Sabe quando foi a última vez que comprei roupa nova? Perguntei. Quando? 3 anos atrás. Uma blusa em promoção, por R$ 39,90. Cecília ficou séria. E aposto que naquele mesmo mês você transferiu sei lá quantos mil para Patrícia. Não respondi porque ela tinha razão. Na terça-feira, fui ao cartório com o Dr. Henrique registrar todos os laudos. Agora tinha documentação oficial, registrada, incontestável, de que estava em perfeito juízo, plena capacidade mental e tomando decisões de forma autônoma e consciente. Agora vamos para a parte que sua filha vai odiar, Dr. Henrique disse, sorrindo de forma não muito profissional. A carta. A carta que ele tinha preparado era uma obra-prima de frieza jurídica. Lia assim: A senhora Patrícia Monteiro Costa. Venho por meio desta comunicar formalmente as seguintes decisões, tomadas de forma livre, consciente e em pleno gozo de minhas faculdades mentais, conforme laudos médico e psicológico anexos, registrados em cartório. 1. Estou encerrando todo e qualquer apoio financeiro à senhora, a partir da data desta carta. 2. A conta bancária conjunta foi encerrada no dia 20/20/2024. 3. Como avalista da hipoteca de sua residência em Búzios, informo que não farei mais nenhum aporte financeiro para cobrir parcelas ou débitos. 4. Anexo a esta carta o histórico completo de todas as transferências financeiras realizadas ao longo de 20 anos, totalizando R$ 1.622.000, R$ 1.622.000. Destaco que nenhum valor foi jamais devolvido. 5. Solicito que não tente entrar em contato comigo. Esta decisão é definitiva. Atenciosamente, Vera Maria Costa. É forte, comentei. É necessário. E Dona Vera, há mais uma coisa que precisamos discutir. O quê? O apartamento da senhora. Quando planeja vender? Não tinha pensado nisso ainda. Eu não sei. Preciso vender? Bem, a senhora disse que quer se mudar para Porto Alegre.
Esse apartamento vale 850 mil. Imagino que queira esse capital para comprar algo lá e ainda ter reserva. Ele tinha razão. Era lógico. Mas vender o apartamento significava cortar o último laço físico com o Rio, com minha vida antiga. Vou pensar, disse. Naquela noite, liguei para a agência de viagens. Tinha visto um apartamento em Moinhos de Vento que me encantou. 2 quartos, varanda espaçosa, numa rua arborizada linda. Custava 680 mil reais. Quero fazer uma visita presencial, disse. Posso ir semana que vem? Claro, vou organizar tudo. Quanto tempo pretende ficar? Não sei. Talvez não volte. Houve uma pausa do outro lado. Entendo. Vou te ajudar a organizar tudo então. Hospedagem, visitas a imóveis, até contatos de empresas de mudança. Nos dias seguintes, organizei tudo com uma eficiência que me surpreendeu. Talvez fossem os 40 anos de carreira como professora universitária. Eu sabia planejar, organizar, executar projetos complexos. Só nunca tinha aplicado essa habilidade à minha própria vida. Coloquei o apartamento à venda na quinta-feira. Um corretor veio avaliar. Localização ótima, bem conservado, sem dívidas. Consigo vender em menos de um mês com a senhora morando pelo preço que pediu. Perfeito. Comprei passagem para Porto Alegre para a segunda-feira seguinte. Cecília ia comigo. Não vou deixar você fazer essa jornada sozinha, ela insistiu, e sempre quis conhecer o Sul. Na sexta-feira à noite, 1 semana e 1 dia depois de ouvir Patrícia desejar minha morte, eu estava no meu apartamento fazendo uma lista mental de tudo que tinha mudado. Conta conjunta, encerrada, bloqueio dos números, feito, laudos médicos, registrados em cartório, carta formal, enviada, chegaria na casa de Patrícia no sábado, apartamento à venda, passagem para Porto Alegre comprada, mudança organizada, e a parte mais surpreendente, eu me sentia bem. Assustada, sim, mas também leve, de uma forma que não sentia há décadas. Cecília apareceu com vinho. Última sexta-feira no Rio como a velha Vera, ela disse, servindo 2 taças. Segunda-feira, você começa como a nova. Brindamos. Por recomeços, por coragem, por finalmente me escolher. Você acha que ela vai tentar me procurar antes de eu ir? Perguntei. Vera, a carta chega amanhã de manhã. Ela vai surtar completamente. Vai tentar te ligar e ver que tá bloqueada. Vai vir aqui, com certeza. E se ela vier? Não abre a porta. Se ela insistir, chama a polícia. Dr. Henrique deixou tudo preparado, lembra? Tínhamos até um documento de medida preventiva pronto, caso Patrícia tentasse algo. Fui dormir naquela noite me sentindo estranhamente calma. Uma tempestade estava vindo, eu sabia. Mas pela primeira vez na vida, eu estava preparada. E mais importante, eu tinha escolhido essa tempestade. Não estava sendo vítima dela. Estava criando ela. Mas quando Patrícia recebesse aquela carta no sábado de manhã, sua reação seria pior do que eu imaginava. E o que ela faria em seguida testaria todos os limites da minha nova determinação. Sábado amanheceu cinza no Rio. Acordei às 6, como sempre, mas com um peso no estômago. A carta chegaria na casa de Patrícia entre 9 e 10 da manhã. Eu sabia porque paguei por entrega expressa com confirmação de recebimento. Cecília chegou às 8 com café da manhã. Hoje você não fica sozinha, ela anunciou. Vou ficar aqui o dia todo se precisar. Às 9h47, meu celular, que eu tinha deixado desbloqueado só para ver se ela tentaria ligar do número de outra pessoa, começou a tocar. Número desconhecido. Não atendi. 5 minutos depois, outro número. Então outro. Outro. Cecília olhou o telefone. Ela tá surtando. Às 10h23, a campainha do apartamento tocou. 3 toques longos, insistentes. Dona Vera, entrega para a senhora. Olhei pelo olho mágico. Era o porteiro do prédio. Pode deixar na porta, seu Antônio, por favor. Tem uma moça aqui dizendo que é sua filha. Ela quer subir. Meu coração disparou. Cecília se levantou imediatamente. Não deixe ela subir, seu Antônio. Falei pelo interfone. Não tenho autorização para visitas hoje. Mas ela tá dizendo que é urgente, que a senhora tá doente. Seu Antônio, a senhora está bem. Cecília pegou o interfone. É Cecília,
Do 302. Não deixe ninguém subir. Se ela insistir, chame a polícia. Silêncio do outro lado. Então, tá bom, dona Cecília. Mas a campainha tocou de novo. E de novo. E de novo. Patrícia estava apertando todos os apartamentos, tentando que alguém abrisse o portão. Isso é assédio, Cecília disse pegando o telefone. Vou ligar pro Dr. Henrique. As próximas 2 horas foram um pesadelo. Patrícia ficou na porta do prédio gritando. Consegui ouvir mesmo do 5º andar. Mãe, eu sei que você tá aí. Você não pode fazer isso. Vizinhos começaram a abrir as janelas. Alguns desceram para ver o escândalo. Você não pode me abandonar. Você é minha mãe. Cada grito era uma facada. Mas eu me segurei. Dr. Henrique chegou em 40 minutos com uma medida judicial na mão. Se ela não sair, vou chamar a polícia. Ele disse pelo interfone para Patrícia. Quem é você? Onde está minha mãe? Sou o advogado da dona Vera. E ela não quer contato com a senhora. Sugiro que se retire. Advogado? Ela está sendo manipulada. Minha mãe não faria isso sozinha. Doutor. Henrique olhou para mim. Ela vai tentar te declarar incapaz. Eu avisei. A polícia chegou às 13h. 2 policiais conversaram com Patrícia na rua. Ela chorava, gesticulava, apontava para o prédio. Um dos policiais subiu ao meu apartamento. A senhora é Vera Costa? Sou. A senhora está sendo coagida ou mantida contra a sua vontade? Não, oficial. Estou em meu apartamento voluntariamente. Apenas não desejo contato com minha filha. Ela diz que a senhora está doente, que precisa de cuidados. Dr. Henrique entregou os laudos. Oficial, aqui estão avaliações médica e psicológica, registradas em cartório de 3 dias atrás. Dona Vera está em perfeita saúde mental e tomando decisões de forma autônoma. O policial leu os documentos, acenou com a cabeça. Entendo. Vou orientar sua filha a se retirar. Se ela insistir, pode ser enquadrada por perturbação da ordem. Quando o policial desceu, ouvi mais gritos abafados. Então, silêncio. Olhei pela janela discretamente. Patrícia estava sendo colocada numa viatura. Eles vão só levá-la embora, Dr. Henrique explicou. Não vão prender, mas fica o registro. Quando finalmente ficou silencioso, eram quase 3 da tarde. Cecília me fez comer algo. Você está tremendo. Eu não esperava isso. Vera, você cortou 1,6 milhão de reais. Esperava o quê? Que ela ia aceitar de boa? Ela tinha razão. Mas ouvir minha filha gritar na rua, sendo levada pela polícia, foi horrível. Você ainda acha que está fazendo a coisa certa? Cecília perguntou. Pensei nas palavras que Patrícia gritou. Você é minha mãe. Como se isso me obrigasse a ser abusada eternamente. Sim, ainda acho. Naquela noite, abri meu e-mail. Tinha mensagem do banco. Alguém tinha tentado acessar minha conta 5 vezes com senha errada. A conta tinha sido temporariamente bloqueada por segurança. Patrícia. Liguei no banco imediatamente, mudei todas as senhas, ativei a autenticação de 2 fatores. Doutor, Henrique ligou às 8 da noite. Dona Vera, preciso te contar uma coisa. Patrícia foi à Defensoria Pública hoje à tarde. Meu estômago embrulhou. Para quê? Ela entrou com uma solicitação de curatela. Está alegando que a senhora está com demência, que precisa de tutor legal, que as decisões recentes são claramente fruto de manipulação ou doença mental. Senti a sala girar. Ela pode fazer isso? Ela pode tentar, mas vai perder. Temos os laudos, Dona Vera. E eles são recentes e categóricos. Nenhum juiz vai declarar a senhora incapaz com essa documentação. E se ela conseguir algum médico para dizer que eu estou doente? Não funciona assim. Vai ter que passar por nova avaliação, dessa vez judicial, e eu vou estar presente. Ela não tem chance. Quanto tempo até isso ser resolvido? Algumas semanas, talvez 2 meses, 2 meses, 2 meses de ansiedade, de Patrícia tentando provar que eu estava louca. E se ela aparecer de novo? Já tenho medida protetiva pronta. Se ela aparecer de novo, vai ser presa de verdade. Mas, Dona Vera, sugiro fortemente que acelere sua mudança para Porto Alegre. Quanto mais longe, melhor. Passei aquela noite sem dormir. Cada barulho no corredor me fazia pular.
Esperava Patrícia aparecer de novo, gritar, bater na porta, mas não apareceu. Domingo foi pior. O silêncio era ensurdecedor. Cecília passou o dia comigo de novo. Assistimos filmes sem prestar atenção. Comemos sem sentir o gosto. Você ainda quer ir amanhã? Ela perguntou. Mais do que nunca. Naquela noite, arrumei minha mala. Roupas novas, documentos importantes, joias da família, fotos antigas que não queria deixar para trás. O colar de pérolas da minha mãe ainda estava na sacola, intocado desde aquele dia horrível. Peguei ele com cuidado. Era lindo. Merecia alguém que o apreciasse. Decidi que iria vendê-lo em Porto Alegre e doar o dinheiro para alguma instituição de apoio a idosos em situação de abuso. Às 11 da noite, recebi um e-mail. Remetente, Marcelo. Meu coração acelerou. Abri. Dona Vera. Sei que a senhora bloqueou Patrícia e não quer contato. Entendo. Mas preciso que saiba. Estou com problemas sérios. Um investimento deu muito errado. Perdi R$750 mil. Não conseguimos pagar a prestação da casa esse mês. Nem o próximo. O banco já mandou notificação. Patrícia não quer que eu diga isso, mas estamos desesperados. Ela acha que se provar que a senhora está doente, consegue acesso às suas contas. Eu só quero que saiba que... Eu sei que falhamos com a senhora. Eu sei que sempre dependemos demais. E agora vamos pagar o preço. Se a senhora não voltar atrás, vamos perder a casa. Marcelo. Li 3 vezes. Ele estava me dizendo que Patrícia estava tentando me declarar incapaz para ter acesso ao meu dinheiro. Não por preocupação comigo. Por ganância. E ele estava me avisando sobre a prestação atrasada. Provavelmente porque sabia que, como avalista, eu descobriria de qualquer forma. Respondi. Marcelo, agradeço a honestidade. Não vou voltar atrás. E quanto à casa, tomarei as medidas legais cabíveis quando chegar o momento. Espero que vocês encontrem uma forma de resolver isso sem depender de dinheiro que nunca foi de vocês. Vera. Enviei antes que pudesse me arrepender. Então liguei para doutor. Henrique, mesmo sendo quase meia-noite. Dona Vera, tudo bem? Eles atrasaram a prestação da casa. Já? Sim. E vão atrasar a próxima também. Segundo Marcelo. Ouvi ele digitando algo. Ótimo. Quer dizer, não é ótimo, mas... Tecnicamente, em 3 prestações atrasadas, podemos iniciar a execução. A senhora tem certeza que quer seguir com isso? Pensei em Patrícia gritando na rua, na solicitação de curatela, nos 1,6 milhão que ela sugou de mim sem um obrigada. Absoluta certeza. Então, na segunda-feira, inicio os procedimentos. A casa vai ser executada, o banco vai receber o que é dele e a senhora, como avalista e dona da entrada substancial, vai receber prioridade no que sobrar. Provavelmente uns 400 mil limpos. E eles? Vão ficar sem a casa. Vão ter que alugar algo bem mais modesto. As meninas provavelmente vão ter que mudar de escola. Senti uma pontada de culpa pensando nas netas. As meninas... Elas não têm culpa disso. Não têm. Mas também não é responsabilidade da senhora se sacrificar para que elas mantenham um estilo de vida de luxo às suas custas. Dona Vera, crianças sobrevivem em casas menores. O que não sobrevive é a dignidade de uma mulher que passa a vida sendo explorada. Ele tinha razão. Pode tocar para frente. Mais uma coisa. Sugiro que a senhora vá para Porto Alegre e não diga a ninguém seu endereço lá. Apenas eu e Cecília. Até isso se resolver. Já estava planejando isso. Na segunda-feira de manhã, acordei com uma clareza que não sentia há dias. Hoje eu ia embora. Hoje eu começava de novo. Cecília e eu pegamos o táxi para o aeroporto às 10 da manhã. Olhei pela janela traseira enquanto nos afastávamos do prédio. Minha casa por 30 anos. Minha vida por 74 anos. Mas não era mais minha vida. Aquela Vera tinha morrido naquele dia em Búzios. E uma nova estava nascendo. Pandu. E quando finalmente pisei em Porto Alegre, não imaginava que minha história estava apenas começando. O que descobri nos meses seguintes transformaria não apenas minha vida, mas a vida de milhares de outras mulheres. O avião pousou em Porto Alegre às 3 da tarde. O ar frio do sul me atingiu assim que saímos do aeroporto, e eu não tinha trazido o casaco adequado. Cecília riu.
Bem-vinda ao Rio Grande do Sul. Aqui é frio de verdade, não essa moleza do Rio. Pegamos um táxi para o hotel que a agência tinha reservado. Um lugar simples, mas aconchegante no bairro Moinhos de Vento, exatamente onde eu queria morar. No caminho, olhei pela janela fascinada. Porto Alegre era diferente do Rio de todas as formas possíveis. Arquitetura europeia, ruas arborizadas, um ritmo mais calmo. As pessoas pareciam mais tranquilas, menos apressadas. Gostou? Cecília perguntou. Muito. Fizemos check-in e subimos para o quarto. Assim que entramos, me joguei na cama. Conseguimos, Cecília. Eu realmente fugi. Você não fugiu. Você escolheu. Tem diferença. Passamos aquela tarde explorando o bairro a pé. Moinhos de Vento era encantador. Casas antigas bem preservadas, cafés charmosos, parques verdejantes. Passamos por uma praça onde um grupo de pessoas da terceira idade fazia caminhada com bastões. Olha que legal, Cecília apontou. Você podia participar. Uma mulher do grupo nos viu olhando e acenou. Vocês são novas aqui? Querem se juntar? É o grupo de caminhada nórdica para a terceira idade. Toda segunda, quarta e sexta, 5 da tarde. Nós somos turistas, comecei a responder. Mas eu vou morar aqui. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar. Ah, que ótimo! Qual seu nome? Vera. Eu sou Luísa. Quando você se mudar, vem fazer parte do grupo. É maravilhoso e conhecemos muita gente legal. Trocamos números. Era estranho fazer uma amiga nova aos 74 anos, mas era bom também. Na terça-feira começamos a ver apartamentos. O primeiro era pequeno demais, o segundo, escuro, o terceiro, no preço errado. Mas o quarto me deixou sem fala. Ficava num prédio de apenas 3 andares, estilo europeu, na rua Padre Chagas. Segundo andar, 2 quartos amplos, sala com pé direito alto e janelões enormes dando para uma rua arborizada linda. A cozinha era espaçosa, o banheiro tinha banheira e a varanda era perfeita. Consegue se ver morando aqui? A corretora perguntou. Conseguia. Perfeitamente. Quanto? 680 mil. Documentação toda em dia, IPTU baixo, condomínio 580 reais. Olhei para Cecília. Ela sorriu. Acho que encontramos. Fechei o negócio naquele dia. Pagaria à vista assim que meu apartamento no Rio fosse vendido. A corretora me garantiu que poderia alugar por 1 mês enquanto isso. Pronto, disse Cecília aquela noite no hotel. Você tem uma casa nova. Agora precisa de uma vida nova. Nos dias seguintes conheci Porto Alegre. Cecília foi minha guia e companheira. Fomos ao Parque Farroupilha, à Redenção, ao Mercado Público. Comemos churrasco de verdade, tomamos chimarrão, compramos roupas de frio e, aos poucos, comecei a me sentir leve. Pela primeira vez em décadas, não tinha que me preocupar com quando Patrícia ia ligar pedindo dinheiro. Não tinha que estar disponível 24/7. Não tinha que ser a mãe perfeita e infinitamente generosa. Podia ser apenas Vera. Na sexta-feira, fui à primeira reunião do grupo de caminhada. Luísa me recebeu de braços abertos. Vera, você voltou! Vem conhecer o pessoal! Eram 12 pessoas no total, todas entre 65 e 78 anos. Homens e mulheres, todos ativos, animados, fazendo planos para viagens, falando de livros, de filmes, de netos. Durante a caminhada, Luísa veio ao meu lado. Então, o que te trouxe para Porto Alegre? A pergunta que eu temia. Mas havia algo no jeito dela, na abertura genuína, que me fez responder honestamente. Precisava recomeçar, longe da minha família. Entendo, ela disse, e o tom dela me fez olhar para ela. Havia compreensão real ali. Filhos? Filha. Ah, ela acenou com a cabeça. Eu sei como é. Tenho 3 filhos. 2 deles passaram 20 anos me sangrando financeiramente. Até eu ter um colapso nervoso e meu médico me dizer: ou você corta esses filhos da sua vida, ou eles vão te matar. Parei de andar. Você cortou contato com seus filhos? Com 2 deles. Faz 5 anos. Melhor decisão que já tomei. O terceiro, o caçula, ele sempre foi diferente. Mas os outros 2, era só exploração. Mãe, preciso de dinheiro para isso, para aquilo. Nunca um obrigado. Nunca um te amo de verdade. Só quando precisavam de algo. As lágrimas vieram do nada.
Ali, no meio de um parque em Porto Alegre, com uma mulher que conhecia há 5 dias, desabei. Ela disse que queria que eu morresse. Luísa me abraçou ali mesmo. E você teve coragem de partir. Você é incrível, Vera. Passamos o resto da caminhada conversando. Luísa me contou sua história. 25 anos casada com um homem violento, 3 filhos, 2 deles herdaram a crueldade do pai. Ela aguentou até os 71 anos, quando finalmente teve coragem de mudar de vida. Agora moro sozinha num apartamento pequeno, mas é meu. Tenho meus hobbies, meus amigos, minha vida. E sabe o que é melhor? Não peço permissão para ninguém. Você não sente culpa? Todos os dias. Mas sabe o que sinto mais forte que a culpa? Alívio. Naquela noite, recebi e-mail do corretor do Rio. Tinham uma proposta pelo meu apartamento. 820 mil à vista. Comprador pronto. Menos que o valor de mercado. Mais rápido. Aceitei. Também recebi e-mail de Dr. Henrique. Dona Vera. Patrícia retirou o pedido de curatela. Provavelmente porque percebeu que não tinha chances. Quanto à casa de Búzios, já estão com 3 prestações atrasadas. Posso iniciar a execução quando quiser. Aguardo seu sinal. Dr. Henrique. Olhei para aquele e-mail por muito tempo. Uma parte de mim, a mãe que fui por 43 anos, queria dar mais uma chance. Esperar. Acreditar que Patrícia mudaria. Mas então lembrei dela gritando, preferivelmente morrendo. Lembrei dos 1,6 milhão. Lembrei de cada humilhação. Cada pedido disfarçado de ordem. Cada obrigada que nunca veio. Respondi. Dr. Henrique. Pode iniciar. Vera. Cecília voltou para o Rio na semana seguinte. Ela tinha sua própria vida, seu marido, seus netos. Mas antes de ir, me abraçou forte. Você vai ficar bem, você vai ser feliz, e eu vou visitar sempre. Obrigada por tudo, Cecília. Não precisa agradecer. Amigas fazem isso. Quando ela foi embora, me vi sozinha pela primeira vez em Porto Alegre. Sozinha de verdade, sem Cecília, sem Patrícia, pela primeira vez em 43 anos, sem a vida antiga. Deveria me sentir assustada, mas me senti livre. Nos meses seguintes, construí uma rotina. Caminhadas 3 vezes por semana com o grupo. Aulas de pintura às terças, clube de leitura às quintas, voluntariado num abrigo de animais aos sábados. Fiz amigos, verdadeiros amigos, que me convidavam para almoços porque gostavam da minha companhia, não porque precisavam de algo. Meu apartamento no Rio foi vendido. Comprei o de Porto Alegre à vista e ainda me sobraram 140 mil reais de reserva. A casa de Búzios entrou em execução judicial. Patrícia tentou contestar, mas não tinha como. 3 prestações atrasadas. Documentação clara. Em dezembro, a casa seria leiloada. E eu comecei a escrever. Foi Luísa quem sugeriu. Vera, sua história é poderosa. Você deveria escrever sobre isso. Ajudaria outras mulheres. Eu não sou escritora. Não precisa ser. Só precisa ser honesta. Comecei escrevendo para mim mesma. Um diário. Mas aos poucos virou algo maior. A história da minha vida, do abuso emocional, da coragem de partir. Chamei de Como Desaparecer e Renascer, minha jornada de libertação aos 74 anos. Um dia, mostrei para Luísa. Ela leu e chorou. Vera, você precisa publicar isso. Sério. Ninguém vai querer ler. Você tá louca? Milhares de mulheres vivem exatamente o que você viveu. Estão presas por medo, por culpa, por aquela ideia de que mãe tem que aguentar tudo. Seu livro pode libertar elas. Eu não acreditava muito. Mas com a ajuda de Luísa, formatei o manuscrito e mandei para algumas editoras pequenas. Para minha surpresa, 3 responderam interessadas. Em janeiro, 6 meses depois de chegar em Porto Alegre, assinei contrato de publicação. Em fevereiro, uma jornalista local me convidou para uma entrevista num canal de YouTube que falava sobre superação na terceira idade. Dona Vera, sua história precisa ser ouvida. Você toparia? Topei, com o coração na boca. A entrevista foi ao ar em março. Durou 45 minutos. Contei tudo: os anos de abuso financeiro, o desejo de morte da Patrícia, minha fuga para Porto Alegre, minha nova vida. Qual conselho você daria para mulheres na mesma situação? A jornalista perguntou no final.
Olhei direto para a câmera. Que você não deve nada a ninguém só porque é mãe. Que amor verdadeiro não exige autodestruição. Que nunca é tarde para escolher você mesma. E que desaparecer da vida de quem te machuca não é fraqueza. É a forma mais pura de amor próprio. A entrevista tinha 23 visualizações quando terminamos de gravar. 3 dias depois, tinha 2 milhões. Uma semana depois, 10 milhões. Meu e-mail explodiu. Mensagens de mulheres de todo o Brasil contando suas histórias, pedindo conselhos, agradecendo por eu ter dado voz ao silêncio delas. E então, algo inesperado aconteceu. Recebi um e-mail de Marcelo. O que Marcelo escreveu naquele e-mail não só confirmou minhas piores suspeitas, mas também revelou algo sobre Patrícia que eu jamais poderia imaginar. O e-mail de Marcelo chegou numa quinta-feira de manhã, quando eu estava tomando café na varanda do meu apartamento em Porto Alegre. Já eram quase 6 meses desde que saí do Rio. Meu livro estava em fase final de revisão, a entrevista no YouTube continuava viralizando e pela primeira vez em décadas eu me sentia completa. O assunto do e-mail era simplesmente: preciso que você saiba a verdade. Meu estômago embrulhou. Quase deletei sem ler, mas algo me fez abrir. Vera, assisti sua entrevista. Patrícia ainda não sabe que eu vi, mas preciso falar. Você tem razão sobre tudo. Sobre o abuso, a manipulação, a ingratidão. Eu fui cúmplice disso tudo e me envergonho profundamente. Mas há algo que você não sabe. Algo que Patrícia escondeu de todo mundo, até de mim por muito tempo. Ela te odeia. E não é um ódio que começou agora ou por causa do dinheiro. É um ódio antigo, visceral, que ela carrega desde adolescente. Eu descobri isso há 3 anos, numa briga feia que tivemos. Ela estava bêbada e disse coisas que me fizeram ver quem ela realmente é. Ela te culpa pela morte do seu pai. Disse que você foi uma mãe sufocante, que não deixava ele viver, que o estresse de ter que te suportar causou o infarto dele. Ela também te culpa por ela nunca ter sido alguém importante. Nas palavras dela, minha mãe era a professora brilhante da universidade. Todo mundo a admirava. Como eu poderia competir com isso? O dinheiro que ela pedia não era necessidade, era punição. Na cabeça dela, você devia a ela, por ter tido uma carreira de sucesso enquanto ela apenas era dona de uma clínica. Por ter sido amada pelo pai dela mais do que ela foi. Por existir e ser melhor do que ela. Quando você cortou o dinheiro, ela não ficou desesperada. Ficou furiosa. Como se você tivesse quebrado as regras de um jogo que ela achava que controlava. Estou te contando isso porque você merece saber que não foi nada que você fez. Você foi uma mãe incrível. Eu vi isso. As meninas veem isso. Patrícia que é doente. A casa foi leiloada ontem. Vamos nos mudar para um apartamento alugado de 2 quartos. As meninas estão arrasadas, mas vão se adaptar. Patrícia não sabe que escrevi isso. Se souber, vai me matar. Mas não me importo mais. As meninas pediram seu contato. Querem falar com você. Mandei junto deste e-mail uma carta que elas escreveram. Você não me deve perdão, mas quero que saiba. Você fez a coisa certa. E eu admiro sua coragem. Marcelo. Li 3 vezes, com as mãos tremendo tanto que o café derramou na mesa. Ela me odiava. Sempre me odiou. E eu tinha passado 43 anos implorando por um amor que nunca existiu. Abri o anexo. Era uma carta escrita à mão, claramente digitada depois. Querida vovó Vera, somos nós, Sofia e Laura. Papai contou a verdade sobre tudo. Contou sobre o dinheiro, sobre as coisas que mamãe fez, sobre como você foi embora. A gente entende tudo agora. Mamãe sempre falava mal de você quando você não estava. Dizia que você era intensa, sufocante, carente. Mas quando precisava de dinheiro, fingia que amava você. A gente sempre achou estranho. Porque nas poucas vezes que te vimos, você foi a avó mais carinhosa do mundo. Sempre trouxe presentes pensados, sempre perguntou de verdade como estávamos, sempre olhava nos nossos olhos quando falávamos. Mamãe nunca faz isso. Assistimos sua entrevista escondidas. Mamãe não sabe. Choramos muito.
porque você não merecia nada daquilo. Queremos que saiba que amamos você, de verdade. E queremos conhecer você de verdade também. Sem mamãe no meio, sem mentiras, sem falsidade. Podemos te ligar? Podemos te visitar um dia? Papai disse que mora em Porto Alegre agora. Com amor, suas netas que te amam de verdade, Sofia e Laura. PS. Papai disse que você vendeu o colar da bisavó. Ficamos tristes porque mamãe sempre disse que ia ser nosso um dia. Mas entendemos por quê. E achamos lindo que doou o dinheiro para ajudar outras avós. PPS. Mamãe perdeu a clínica também. Não conseguiu pagar as contas sem seu dinheiro. Ela está revoltada, mas não arrependida. Acho que nunca vai se arrepender de verdade. Chorei como não chorava desde o dia em que ouvi Patrícia desejar minha morte. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de validação, de alívio, de amor. Minhas netas me amavam, de verdade. Sempre amaram. Respondi o e-mail de Marcelo. Marcelo, obrigada por sua honestidade. Sei que não foi fácil. Claro que as meninas podem entrar em contato. Meu número é número. Elas podem me ligar quando quiserem. E Marcelo, espero que você encontre forças para construir uma vida melhor para você e para elas. Longe da toxicidade de Patrícia. Vera. Então respondi para as meninas, através do e-mail do Marcelo. Minhas queridas Sofia e Laura, recebi sua carta e chorei de felicidade. Saber que vocês me amam é o maior presente que poderia receber. Claro que podem me ligar, podem me visitar. Minha porta estará sempre aberta para vocês, sempre. E não se preocupem com o colar. Objetos vão e vêm. O que importa é o amor verdadeiro. E esse vocês sempre tiveram e sempre terão. Com todo o meu amor. Vovó Vera. 2 horas depois, meu telefone tocou. Número desconhecido de Rio de Janeiro. Atendi com o coração acelerado. Vovó? A voz de Sofia. Eu teria reconhecido em qualquer lugar. Minha filha? É você? Sou eu, e a Laura tá aqui também. Tô no Viva Voz. Vovó. Laura. A gente tava com tanta saudade. Conversamos por 2 horas. Elas contaram sobre a escola nova, sobre os amigos, sobre a mudança para o apartamento menor. Contaram que Patrícia estava deprimida e raivosa, culpando todo mundo menos ela mesma. Ela te odeia ainda mais agora. Sofia disse, com uma tristeza que me partiu o coração. Porque você ficou famosa e ela não. Famosa? Vovó, sua entrevista tem quase 20 milhões de visualizações. Você não viu? Não tinha visto. Tinha parado de checar depois dos primeiros milhões. E tem uma página no Instagram que compartilhou sua história. Tem 500 mil seguidores e está cheia de mulheres contando histórias parecidas. Você virou símbolo de libertação para mulheres mais velhas. Quando desliguei, estava tonta. Abri o Instagram, que mal usava, e procurei. Lá estava, a Mulheres que Renasceram. Uma página dedicada a compartilhar histórias de mulheres mais velhas que se libertaram de relacionamentos abusivos. E minha história era a primeira, a que tinha iniciado tudo. Tinha milhares de comentários. Minha mãe vive exatamente isso com meu irmão. Vou mostrar essa história para ela. Eu tinha 67 anos quando cortei minha filha da minha vida. Achei que era má. Agora sei que fui corajosa. Estou chorando. É como se ela tivesse contado minha história. Tenho 71 anos e acabei de bloquear meu filho depois de assistir isso. Obrigada por me dar coragem. No dia seguinte, recebi ligação de uma editora grande de São Paulo. Dona Vera, somos da editora Planeta. Vimos que você já tem contrato com uma editora menor, mas gostaríamos de propor algo maior. Um lançamento nacional, distribuição em todas as grandes livrarias, campanha de marketing completa. Acreditamos que seu livro pode ser um best-seller. Eu já tenho compromisso. Entendemos. Mas e se conseguíssemos liberar você desse contrato e oferecermos algo muito melhor? Estamos falando de adiantamento de direitos autorais de R$150 mil. R$150 mil. Por um livro que eu escrevi apenas para processar minha dor. Preciso pensar. Conversei com a editora menor. Eles foram incríveis. Dona Vera, isso é uma oportunidade que não podemos oferecer. Por favor, aceite. Sua história merece o maior alcance possível. E vamos liberar você do contrato sem problemas.
Em abril, assinei com a editora Planeta. Em maio, meu livro foi lançado simultaneamente em e-book e físico. Na primeira semana, vendeu 45 mil cópias. Na segunda, 120 mil. Em junho, era o livro de não ficção mais vendido do Brasil. E então veio o convite que mudaria tudo. Uma produtora de São Paulo queria fazer um documentário sobre minha história. Não apenas minha, mas de várias mulheres que viveram situações parecidas. Queremos que você seja a narradora, Dona Vera. O rosto desse movimento. Movimento? Sim, o movimento de libertação de mulheres mais velhas. Você não percebe, mas está liderando uma revolução silenciosa. Aceitei. As filmagens começaram em julho. Viajei pelo Brasil inteiro entrevistando mulheres. Avós que foram abusadas por filhos, mães que foram exploradas financeiramente, viúvas que foram manipuladas emocionalmente. Cada história me partia o coração. E me curava ao mesmo tempo. Em agosto, recebi outro e-mail de Marcelo. Vera. Patrícia viu uma reportagem sobre seu livro na TV. Estava no salão de beleza, que ela insiste em frequentar mesmo sem dinheiro, vai entender. Ela voltou transtornada. Gritando, quebrando coisas. Disse que você a expôs para o Brasil inteiro, que destruiu a reputação dela, que vai processar você. O advogado que ela consultou, de graça pela defensoria, disse que ela não tem caso. Você não citou o nome real dela no livro, não mentiu sobre nada, e tem documentação de tudo. Ela está, não sei nem descrever, consumida pela raiva, pelo ódio, mas também, acho que pela primeira vez na vida, pela vergonha. Porque todo mundo que nos conhece já leu o livro. Todo mundo sabe. As mães da escola das meninas, os funcionários da antiga clínica, os vizinhos em Búzios, todo mundo sabe que ela foi uma filha horrível e que você foi uma mãe incrível que finalmente se salvou. As meninas estão bem. Mais leves, na verdade, sem o peso da mansão, sem a pressão da vida de aparências. Elas me disseram que querem te visitar nas férias de dezembro. Pode ser? Marcelo. Respondi que sim, claro, seria maravilhoso. Então fiz algo que não fazia há meses. Procurei Patrícia nas redes sociais. Ela tinha mudado a foto de perfil. Não era mais nenhuma imagem da mansão ou do estilo de vida luxuoso. Era uma selfie simples, num apartamento claramente modesto. A bio dizia, recomeçando. Olhei para aquilo por muito tempo. Senti pena. Não. Tristeza? Talvez. Mas principalmente senti distância. Como se estivesse olhando a vida de uma estranha. Porque era isso que Patrícia tinha se tornado para mim. Uma estranha que um dia foi minha filha. Em setembro, o documentário foi lançado na Netflix. Chamava-se Renascer aos 70, Mulheres que se Libertaram. Estreou no top 10 do Brasil. E no dia seguinte, recebi um e-mail que não esperava. De Patrícia. O que ela escreveu naquele e-mail me surpreendeu de uma forma que eu jamais imaginei. Mas minha resposta, essa eu havia ensaiado por meses, nas noites em que não conseguia dormir. O e-mail de Patrícia chegou numa segunda-feira de manhã. Eu estava preparando chimarrão. Tinha me tornado uma gaúcha de carteirinha quando notificação apareceu no celular. Assunto: não espero que leia, mas preciso escrever. Meu primeiro instinto foi deletar. Mas Luísa, que estava tomando café comigo, disse: leia. Não por ela, por você, para ter certeza absoluta de que tomou a decisão certa. Abri. Mãe, já escrevi este e-mail 47 vezes. Apaguei todas, mas essa vez preciso enviar, mesmo sabendo que provavelmente não vai ler. Assiste ao documentário. Todas as vezes que você aparece na tela, não consigo respirar direito. Não porque você me expôs, você não fez isso, fui eu mesma. Mas porque pela primeira vez na minha vida estou vendo você de verdade. Não como a mãe que estava sempre disponível para ser usada, mas como Vera. Uma mulher incrível, forte, brilhante. E percebo que nunca te conheci. Nunca quis conhecer. Você perguntou no documentário: quando foi que minha filha começou a me odiar? Eu sei a resposta. E Marcelo estava certo quando te contou. Comecei a te odiar quando tinha 14 anos. Quando minhas amigas da escola falavam das mães delas, donas de casa que viviam para elas, e eu tinha que dizer que minha mãe era professora universitária, que tinha artigos publicados,
que era admirada. Eu queria uma mãe comum, uma mãe que fosse menor que eu. Uma mãe que eu o pudesse proteger, não uma mãe que não precisava de mim. Quando o papai morreu, foi pior. Porque você continuou forte, continuou trabalhando, vivendo, crescendo, e eu te odiei por isso, por não desmoronar, por não precisar que eu te salvasse. Então comecei a pedir dinheiro. Não porque precisava, mas porque era a única forma de te fazer precisar de mim, de alguma forma invertida e doente. E quanto mais você dava, mais eu te odiava, porque você nunca dizia não. Nunca estabeleceu limites, e isso me fazia sentir que eu era um poço sem fundo de necessidades que você supria por obrigação, não por amor. Eu sei. É doente. É absurdo. Você deu tudo e eu transformei isso em ressentimento. Quando você foi embora, eu entrei em pânico. Não pela casa ou pelo dinheiro, mas porque pela primeira vez, você tinha me abandonado. Eu tinha sido abandonada. E não consegui lidar com isso. Tentei te declarar incapaz não porque achava que estava doente, mas porque se você estava doente, então não era culpa minha. Não era porque você finalmente tinha acordado e visto quem eu realmente era. Perdi tudo. A casa, a clínica, o respeito de todo mundo. Até Marcelo me olha com decepção agora. Minhas filhas têm vergonha de mim. E sabe o pior? Mereço. Tudo. Vi você no documentário falando com aquelas mulheres. A gentileza nos seus olhos, a sabedoria nas suas palavras, a força que você irradia. E pensei, eu poderia ter tido isso. Eu poderia ter tido a melhor mãe do mundo ao meu lado, me ensinando a ser forte como você, me mostrando o que é amor de verdade. Mas eu escolhi o ódio, a manipulação, a crueldade. Não estou pedindo perdão, não mereço. Não estou pedindo que volte ou que me dê outra chance. Estou apenas reconhecendo. Pela primeira vez na vida, estou olhando no espelho e vendo o monstro que me tornei. Comecei terapia. Não por você. Por mim. E porque minhas filhas merecem uma mãe melhor do que tiveram até agora. Seu livro, sua entrevista, o documentário, tudo isso me mostrou algo que nunca quis ver. Eu sou exatamente o que você disse que nunca quer ser. Alguém que confunde amor com posse, que confunde família com propriedade. Você está feliz agora. Vi nas suas fotos, nos seus olhos quando fala no documentário. E eu estou feliz por você. De verdade. Também estou aprendendo que ser mãe não é diferente de ser filha. É sobre respeito, gratidão, limites, amor verdadeiro. E eu falhei em todos esses pontos. As meninas vão te visitar em dezembro. Estou feliz por isso. Elas merecem conhecer quem você realmente é. E eu estou aprendendo a viver com as consequências dos meus atos. Talvez um dia eu seja uma pessoa melhor. Talvez não. Mas pela primeira vez estou tentando. Não espero resposta. Não mereço. Apenas queria que soubesse. Você estava certa. Sobre tudo. Patrícia. Li o e-mail 3 vezes. Luísa estava em silêncio ao meu lado. E então? Ela finalmente perguntou. E então nada, respondi fechando o e-mail. Não vou responder. Nunca? Não sei. Talvez um dia. Mas não agora. Agora isso não é sobre ela. É sobre mim. Luísa acenou com a cabeça, compreendendo. A verdade é que o e-mail de Patrícia não me fez sentir vitoriosa ou justificada. Me fez sentir triste. Triste por tudo que poderia ter sido, e não foi. Triste pela filha que fantasiei ter e nunca tive. Triste pelos anos que perdi tentando ganhar um amor que nunca existiu, mas também me fez sentir completa, porque agora eu sabia. Não tinha sido nada que fiz. Não tinha sido falha minha, era dela. Sempre foi. E esse conhecimento, por mais doloroso que fosse, era libertador. Salvei o e-mail numa pasta. Talvez um dia eu respondesse. Talvez nunca. E estava ok com ambas as possibilidades, porque minha vida não girava mais em torno de Patrícia. Outubro chegou com a primavera gaúcha em flor. Porto Alegre estava linda, os jacarandás roxos cobrindo as calçadas. Meu livro tinha vendido 890.000 cópias. Os direitos haviam sido vendidos para Portugal e estava sendo traduzido para espanhol.
O documentário tinha ganho um prêmio de melhor produção nacional sobre questões sociais. Mas mais importante que tudo isso, eu tinha construído uma vida. Tinha amigos verdadeiros. Luísa e eu éramos praticamente inseparáveis, fazendo caminhadas, indo a shows, viajando para vinícolas no interior. Tinha hobbies: pintura, leitura, voluntariado. Tinha até começado aulas de italiano, porque sempre sonhei em ir à Itália e agora, finalmente, tinha dinheiro e liberdade para isso. Tinha minhas netas. Sofia e Laura me ligavam toda semana. Mandavam fotos, contavam segredos, pediam conselhos. O relacionamento delas comigo estava crescendo, real e verdadeiro, sem Patrícia no meio filtrando tudo. E tinha paz. Paz verdadeira, pela primeira vez em décadas. Em novembro, aconteceu algo inesperado. O Ministério das Mulheres me convidou para ser porta-voz de uma campanha sobre violência financeira contra idosos, especialmente mulheres. Dona Vera, sua história representa milhares de mulheres silenciadas. Queremos que você seja a voz delas. Aceitei. A campanha foi lançada no dia 25 de novembro, Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Meu rosto estava em outdoors, pelo Brasil inteiro, com a frase: Amor verdadeiro não sangra. Violência financeira é violência. Recebi mais de 50.000 mensagens naquela semana. Mulheres agradecendo. Mulheres contando suas histórias. Mulheres pedindo ajuda. Criei, com a ajuda de advogados e psicólogos, uma rede de apoio gratuita para mulheres mais velhas em situação de abuso financeiro familiar. Um WhatsApp onde elas podiam pedir orientação, desabafar, receber apoio. Em um mês, tínhamos 12.000 mulheres na rede. Dezembro chegou. E com ele, minhas netas. Marcelo as trouxe num voo direto do Rio. Quando as vi no aeroporto, carregando mochilas e sorrindo, meu coração quase explodiu. Vovó! Elas correram e me abraçaram com uma força que me fez cambalear. Minhas meninas, como cresceram! Elas tinham 15 anos agora. Mais altas, mais maduras, mas ainda com aquele brilho nos olhos que me lembrava quando eram pequenas. Marcelo ficou ali, meio sem graça. Vera, obrigado por recebê-las. Marcelo, elas são minhas netas, sempre serão bem-vindas. Ele acenou, os olhos marejados, e foi embora. Os 5 dias que Sofia e Laura passaram comigo foram mágicos. Mostrei Porto Alegre inteira para elas. Fomos ao Parque Farroupilha, ao gasômetro, ao mercado público. Comemos churrasco, tomamos chimarrão, elas odiaram, rimos muito, compramos bugigangas nas feirinhas. Mas mais importante, conversamos, de verdade. Vovó, Sofia disse uma noite enquanto tomávamos chocolate quente na minha varanda. Posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Você odeia a mamãe? A pergunta me pegou de surpresa. Laura parou de mexer no chocolate, esperando minha resposta. Pensei com cuidado antes de falar. Não, Sofia. Não odeio. Ódio requer energia, presença, investimento emocional, e eu não tenho mais nada disso para dar para sua mãe. Mas você ainda ama ela? Laura perguntou baixinho. Eu amo a filha que achei que tinha. A filha que imaginei que ela poderia ser. Mas a Patrícia real? A pessoa que ela escolheu se tornar? Essa eu não conheço. E não posso amar alguém que não conheço. Isso te faz triste? Sofia insistiu. Me fazia, muito, mas agora me faz livre. Passei 43 anos tentando ganhar o amor de alguém que não tinha amor para dar. Desperdicei décadas da minha vida. Mas sabe o que descobri? Elas balançaram a cabeça. Que eu tenho amor, muito amor. E esse amor não precisa ser desperdiçado com quem não o valoriza. Pode ser dado para pessoas que realmente importam, como vocês duas. Sofia começou a chorar. Laura também. E nós 3 nos abraçamos ali, na varanda, debaixo das estrelas de Porto Alegre. A gente te ama, vovó. Sofia soluçou. A gente sempre te amou. Eu sei. E vocês não fazem ideia de quanto isso significa para mim. A mamãe tá diferente agora. Laura comentou depois, quando já estávamos mais calmas. Mais quieta, pensativa. Às vezes a gente pega ela olhando suas fotos no Instagram. Ela não sabe que a gente vê. Ela vai ficar bem, eu disse, mais para elas do que por realmente acreditar nisso. Cada um precisa fazer sua própria jornada.
No último dia delas, em Porto Alegre, fizemos um piquenique no Parque Farroupilha. Luísa se juntou a nós, junto com outras amigas do grupo de caminhada. Vovó, Laura disse, olhando ao redor. Você é feliz aqui? Olhei para as árvores, para meus amigos rindo, para minhas netas ao meu lado, para a vida que construí do 0 aos 74 anos. Sabe, Laura, eu sou mais do que feliz. Eu sou livre, e liberdade, descobri, é a base de toda a felicidade verdadeira. Quando as deixei no aeroporto, choramos todas. Mas não eram lágrimas tristes. Eram lágrimas de amor verdadeiro, o tipo de amor que não exige autodestruição. Vamos voltar nas férias de julho? Sofia perguntou. Minha porta estará sempre aberta. E vovó? Laura abraçou meu pescoço. Obrigada por não desistir de você. Porque se você tivesse desistido, nunca teríamos conhecido quem você realmente é. Aquelas palavras me acompanharam no caminho de volta para casa. 3 anos depois, estou aqui, na minha varanda em Porto Alegre, olhando as folhas de outono caírem na Padre Chagas. Tenho 77 anos agora. 3 anos desde que cheguei nesta cidade. Meu livro vendeu mais de 2 milhões de cópias. Virou best-seller em Portugal e na América Latina. Os direitos foram vendidos para uma produção de série da HBO. A rede de apoio que criei tem agora mais de 50 mil mulheres. Ajudamos centenas delas a se libertarem de situações de abuso. Temos advogados voluntários, psicólogos, assistentes sociais. Salvamos vidas. Fui convidada para palestrar em universidades, conferências, eventos sobre direitos dos idosos. Viajei pelo Brasil inteiro, conheci mulheres incríveis, ouvi milhares de histórias. E em cada história via um pouco da minha. Via a dor, a culpa, a crença de que mãe tem que aguentar tudo. E via também a centelha de coragem esperando para ser acesa. Minhas netas me visitam a cada 3 meses. Nosso relacionamento é forte, real, construído sobre verdade e respeito mútuo. Elas estão com 18 anos agora, prestes a entrar na universidade. Inteligentes, corajosas, nada como a mãe delas. Marcelo se divorciou de Patrícia há 1 ano. Ele me escreveu dizendo que finalmente teve coragem de se libertar também. As meninas moram com ele agora. De Patrícia sei pouco. Algumas coisas chegam até mim através das meninas. Ela trabalha como gerente numa clínica de estética, não mais dona. Mora sozinha num apartamento pequeno. Continua em terapia. Sofia me disse que ela guarda meu livro na mesa de cabeceira. Lê e relê, deixa notas nas margens. Mas nunca me escreveu de novo. E eu não sei se um dia vou responder aquele e-mail. Não sei se um dia haverá reconciliação ou se é possível perdoar completamente. Mas aprendi que não preciso saber. Não preciso ter todas as respostas. Não preciso consertar tudo. Às vezes, o ato mais corajoso não é lutar, é partir. É escolher a paz sobre o conflito. É escolher você mesmo sobre a culpa. Nesta manhã de outono, recebo um e-mail. É de uma mulher de 68 anos, de Curitiba. Ela escreve: Dona Vera, li seu livro e chorei cada página. Meu filho me sangra financeiramente há 15 anos. Sempre achei que era meu dever como mãe, mas seu livro me mostrou que amor não é autodestruição. Hoje, pela primeira vez em décadas, disse não a ele. Estou com muito medo, mas também me sinto mais viva do que nunca. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para renascer. Leio e sorrio, porque é por isso que tudo valeu a pena. Não pela fama, não pelo dinheiro, que doei grande parte para instituições de apoio a idosos. Não pela vingança, mas porque minha dor virou propósito. Minha história virou esperança. Minha coragem virou permissão para milhares de outras mulheres se escolherem também. Respondo o e-mail. Querida, o medo é normal, mas sabe o que é mais assustador do que mudar? Continuar igual. Continue forte. Continue se escolhendo. E lembre-se, você não está sozinha. Então abro meu diário. Sim, ainda escrevo, agora em outro livro que será lançado em breve, e começo a escrever. Hoje, acordei grata. Não pelo que tenho, embora tenha muito, mas pela mulher que me tornei. Pela coragem que encontrei quando achei que não tinha mais nada a perder. Se pudesse voltar no tempo e falar com aquela Vera de 74 anos, segurando um bolo de 450 e um colar de pérolas, chorando na cozinha de Patrícia,
Eu diria, vai doer. Vai doer mais do que você imagina. Haverá noites que você vai questionar tudo, dias em que a culpa vai te sufocar, momentos em que vai querer voltar atrás. Mas não volte, porque do outro lado dessa dor existe uma vida que você nem imagina. Existe liberdade, existe paz, existe você, finalmente se conhecendo de verdade. Existe amor verdadeiro, não o tipo que exige que você morra aos poucos, mas o tipo que te faz florescer. E existe propósito, um propósito tão grande que sua dor vai virar cura para milhares. Então respire fundo, segure firme e parta. Desapareça do lugar que te mata e renasça no lugar que te salva. É isso que eu diria. E é isso que digo para você, que está lendo isso agora, se sentindo presa, sufocada, culpada por querer partir. Parta. Escolha você. Porque amor verdadeiro, seja de filho, de mãe, de qualquer pessoa, nunca exige autodestruição. E se exige, não é amor, é abuso disfarçado de dever familiar. Hoje, aos 77 anos, vivo numa cidade que escolhi, num apartamento que comprei, cercada de pessoas que me amam de verdade. Acordo sem medo. Durmo sem culpa. Vivo sem ter que pedir permissão. Perdi minha filha no processo? Talvez. Ou talvez eu nunca a tenha tido de verdade e apenas finalmente aceitei essa realidade. Mas ganhei a mim mesma. E isso, descobri, vale mais do que qualquer outra coisa. Fecho o diário e olho pela janela. Luísa está chegando para a nossa caminhada matinal. Hoje à tarde tenho reunião com a rede de apoio. À noite, jantar com amigas. Amanhã, videoconferência com um grupo de mulheres em Portugal que querem criar uma versão da rede por lá. Minha vida é cheia. Minha vida é minha. E pela primeira vez em 74 anos, eu não estou disponível 24/7 para ninguém, exceto para mim mesma. Se essa história tocou você, se você conhece alguém vivendo o que vivi, compartilhe. Não para me dar views ou likes, mas porque pode salvar uma vida. Porque em algum lugar, neste exato momento, existe uma mulher de 70, 75, 80 anos achando que é tarde demais para recomeçar. Achando que tem que aguentar porque é mãe, porque é família, porque sempre foi assim. E ela precisa saber, não é tarde. Nunca é tarde. Renascer não tem idade. Libertação não tem prazo de validade. Eu sou a prova viva disso.